Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Foi por ela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi declarado justo quando Deus aprovou as suas ofertas. E pela fé, Abel ainda fala, mesmo estando morto. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Ele não foi encontrado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. E sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e construiu uma arca para salvar sua família. Pela sua fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para ir a um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em tendas, como também Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E pela fé, até mesmo Sara, já estéril, recebeu a virtude de conceber porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. E assim de um homem, e esse já amortecido, descenderam tantos como as estrelas do céu em multidão, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, creram nelas e as abraçaram, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que dizem tal coisa mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaque em sacrifício. Aquele que tinha recebido as promessas ofereceu o seu unigênito, embora Deus lhe tivesse dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitar até dentre os mortos, e daí também, de modo figurado, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú quanto às coisas futuras. Pela fé, Jacó, ao morrer, abençoou cada um dos filhos de José e adorou apoiado sobre a extremidade de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, falou da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não tocasse os de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, mas os egípcios, tentando fazer o mesmo, foram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão e Jefté, de Davi, Samuel e os profetas que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo
e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Outros foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Erraram pelos desertos, pelos montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, àquele que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão. Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão nosso pai, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que seria herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Mas onde não há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Ele é nosso pai diante daquele no qual creu Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé,
Não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe foi imputado, mas também por nós, a quem será imputado, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Isaías capítulo 26. Naquele dia se cantará este cântico na terra de Judá. Uma cidade forte temos. Deus estabelece a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugar alto, até a cidade exaltada humilha-a até ao pó, derriba-a até ao chão. Os pés a pisarão, os pés dos aflitos, os passos dos pobres. O caminho do justo é reto. Tu, que és reto, pesa a vereda do justo. Também no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. Ao teu nome e à tua memória é o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito dentro de mim madrugando te buscarei. Quando os teus juízos vêm sobre a terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, quando a tua mão se exalta, nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, já outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas, só por ti, fazemos menção do teu nome. Eles estão mortos, não viverão. Falecidos, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagaste toda a sua memória. Tu aumentaste a nação, ó Senhor, aumentaste a nação, fizeste-te glorioso, alargaste todos os termos da terra. Senhor, na angústia te buscaram. Quando lhes aplicaste a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Como a mulher grávida, quando está próxima ao parto, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Concebemos, tivemos dores de parto, mas demos à luz vento. Não trouxemos livramentos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra pela sua iniquidade. A terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra.
Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio máquina contra o justo e range os dentes contra ele. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado, para matarem os de reto proceder. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, porque os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustenta a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo, e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, e a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e ele te exaltará para herdares a terra. Quando os ímpios forem desarraigados, tu o verás. Vi o ímpio com grande poder, estendendo-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Busquei-o, mas não pôde ser encontrado. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Mas os transgressores serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto nele confiam.